Fala, galera! Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo. Ontem teve jogo, vamos falar do mercado da bola, obviamente desse boom de informações no mercado da bola, obviamente o assunto principal, Gerson. Vamos falar sobre o Caio Jorge. Teve alguns colegas de profissão desmentindo a informação, ou então não tendo a mesma informação que a nossa. A gente respeita quando tem respeito, né? Quando é desrespeitoso, a gente vem aqui e pontua, né? Tem também a situação do Agustin Rossi, detalhes sobre a situação do goleiro e também o imbróglio envolvendo o Boca Juniors. O goleiro já deixou claro que quer jogar no Flamengo, o Flamengo já assinou com valores e você vai ficar sabendo agora aqui alguns detalhes. Sobre o Caio Jorge, nós vamos falar no meio do vídeo, né? Tem algumas situações que quem acompanha o arroba Júlio Miguel Neto lá no Twitter, no Instagram, tá aqui o arroba, já sabe isso desde setembro. Assim como o Agustin Rossi também foi falado isso desde setembro. Tem toda essa situação do Gerson, né? A gente conversou com o pai empresário do jogador, que antecipou sua chegada. A gente até colocou agora, cara, acabei de botar o arroba do Júlio Miguel Neto, né? A gente antecipou todo o passo a passo, né, do atleta. Primeiro ele chegaria segunda às 6h15 da manhã, depois passou para as 18 horas. E ele está com tanta vontade de voltar logo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que conseguiu ali antecipar uma passagem e chega amanhã, no dia 11/11, às 18h15. Na verdade, está previsto para o pouso 18h15, né? No Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão. Então, sobre o Gerson, ontem o Gávea News confirmou a aquisição do jogador, o jornalista Gabriel Reis também. Nossas informações já vinham dizendo isso sempre com exclusividade em primeira mão, de que desde quinta passada, né? Desde quinta passada, uma semana atrás, nós realmente, desde quando a gente começou a conversar com o Marcão, o pai empresário do jogador, que sempre muito solícito, me atendeu, cara, assim, dá um grande abraço, Marcão, fazer aquela visita lá no sítio do Marcão, grande Marcão, gente boa demais, cara, um cara muito do bem, e sempre muito solícito, passando todo o nosso cronograma, né, e a gente passando para vocês aqui com exclusividade. Vamos falar rapidinho do jogo do Flamengo, que jogo ruim, hein? Jogo que animou a torcida do Flamengo no início. Um gol aos 45 segundos do Mateuzinho, improvisado de atacante pelo lado direito. Ele fez um gol de cabeça após uma boa jogada, uma assistência do Cebolinha de uma ponta para outra. O Flamengo fez 1-0 no Juventude, dava toda a pinta de que iria ganhar com tranquilidade. Lembrando que o Juventude já está rebaixado, é a lanterna do campeonato, né? O Juventude conseguiu a proeza e o Flamengo conseguiu a proeza de tomar a virada, o Juventude virar a partida ainda no primeiro tempo. Um gol de lateral direito, número 96, o Paulo Henrique, fez um gol e deu assistência para o gol de cabeça do Jadson, ex-jogador ali do Botafogo, do Cruzeiro, da Ponte Preta, já é um conhecido aqui do futebol carioca, começou a carreira no Botafogo, e de cabeça, na minha opinião, duas defesas em que se nós tivéssemos um outro goleiro naquele momento, na titularidade, nós não tomaríamos, né? Principalmente o gol de cabeça do Jadson, gol, sabe, estranho e, enfim, é muito complicado a gente falar isso. E o primeiro gol foi uma jogada em que toda a defesa vacilou, o jogador partiu do meio campo num lançamento longo, né? Mas o Hugo não fechou bem o ângulo, enfim, o Hugo parece que realmente não está mais com a cabeça no Flamengo. E uma das informações desse vídeo, não só sobre o mercado da bola, é também sobre o Hugo. O Hugo ontem pode ter feito a sua despedida com a camisa do Flamengo. Pode não, a informação que eu tenho é que o Hugo vai se despedir do Flamengo, né? E esse é o último jogo dele como titular. O Flamengo está preparando um evento para o Diego Alves, que deve ser o titular contra o Avaí, sábado, na despedida dele do Diego Ribas. O Diego Ribas já, inclusive, anunciou sua aposentadoria de forma oficial, com vídeo e tudo, né, pela sua assessoria de imprensa. O Diego Alves ainda não anunciou a sua aposentadoria, mas isso pode acontecer. O Diego Alves está muito próximo de uma aposentadoria, né? Tem algumas sondagens de outros clubes, mas o Diego, a tendência é que ele aposente também, né? Deixa claro isso. O Diego Alves, né? E deve ser o titular amanhã no jogo sábado, às 16 horas no Maracanã. O Flamengo conseguiu antecipar a partida para o jogo contra o Avaí também, que já está rebaixado, e nessa última rodada venceu o Ceará, culminando o rebaixamento do Ceará, surpreendente até
Aliás, o presidente do Ceará que disse que ia jogar uma mandinga, rapaz, para o Flamengo brigar para não cair, para ser rebaixado. Acabou o Ceará que foi rebaixado, né? Que loucura isso. E o Flamengo vai enfrentar o Avaí sábado no Maracanã, despedindo da competição. Vai ser uma equipe alternativa. Essa equipe alternativa, perdão, deve ter as presenças do Diego Ribas, obviamente, porque é o encerramento da sua carreira, do seu ciclo no Flamengo, né? E também o Marinho, que ontem não jogou, como eu falei, foi substituído pelo Mateuzinho, que fez um dos gols do empate em 2-2. Aí no segundo tempo, já no fim da partida, o Verton, o Mateuzão quase atrapalhou ele, aliás, o Mateuzão, hein? Todo respeito. Acho que está bem abaixo dos últimos jogadores que o Flamengo vem formando. O Rodrigo Muniz, por exemplo, que foi emprestado para o Curitiba, voltou para o Flamengo, mostrou muito mais recurso do que o Mateuzão. Acabou se enrolando ali, a bola sobrou para o Verton, que foi bem, fez o pivô e bateu cruzado ali entre a trave e o goleiro César. A bola acabou batendo, beijando a trave, morrendo no fundo do barbante. O Flamengo empatou o jogo aos 44 do segundo tempo, evitando um vexame maior. O Flamengo que vem de 4 vitórias consecutivas, né? 1-0 no Atlético Mineiro no Maracanã, gol do Cebola, 2-1 em cima do América Mineiro, que briga por uma vaga na Libertadores novamente. América e Fortaleza, que já disputaram a pré-Libertadores esse ano, estão novamente brigando ali por uma classificação para a Libertadores. Parece que pegaram um gostinho, né? E o América ontem chegou a estar vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, o gol do Benítez de falta. Já tinha feito um gol de falta com a camisa do Vasco em cima do Palmeiras no Allianz. E o Palmeiras virou o jogo. O Flamengo venceu o América lá por 2-1, com gols do Matheus França e do Everton Cebolinha. Depois o Flamengo jogou contra o Cuiabá na Arena Pantanal, também venceu por 2-1, gols de Matheus França e Marinho de pênalti. E depois o Flamengo ganhou o Santos por 3-2 no Maracanã, chegou a estar ganhando por 3-1. No finalzinho o Santos diminuiu a contagem, então foi 3-2. Agora, uma curiosidade, a última vitória do Flamengo foi no Maracanã, diante do seu torcedor, 3-2 em cima do Santos, e o goleiro era o Diego Alves, né? O Santos, o Diego Alves. Né? Os últimos 3 jogos, o goleiro, o Hugo, o Flamengo não venceu, né? Perdeu para o Corinthians por 2-1 no Maracanã, até quando estava 1, estava melhor, acabou tomando o segundo gol do Yuri Alberto, uma bola que passa debaixo do Hugo. Né? O Flamengo perde por 1-0 para o Curitiba num jogo horrível, um jogo em que o Curitiba pouco incomodou o Flamengo. Mas o apelo era pouco. Mas perdeu por 1-0 no Alto da Glória, lá em Curitiba, no Couto Pereira, 1-0 gol do Aleph Manga de pênalti, e ontem o Flamengo escapou de um vexame surreal. Eu acho que a camisa do clube tem que respeitar muitos torcedores pistola com o Dorival Júnior. Eu quero que vocês comentem aqui no chat e nos comentários, né? Muita gente falando que o Dorival já deu, que estão preocupados de acontecer a mesma coisa com a época do Rogério, que o Flamengo tem declínio técnico, físico, que com as contratações que o Flamengo vai fazer tem que arrumar um técnico um pouco melhor taticamente, que o Dorival só tem o mesmo esquema, que o Flamengo evoluiu muito pelos atletas. A gente sempre fala isso, na verdade é sempre esse enredo, né? Mas eu também concordo que o Dorival está muito abaixo do que ele começou. O trabalho do Dorival na Libertadores é épico, fantástico. O trabalho do Dorival na Copa do Brasil é muito bom, excelente, e combinou com os 2 títulos, mas o trabalho no Campeonato Brasileiro do Dorival é muito ruim. Muito ruim não, é ruim. Muito ruim era o Paulo Souza. É ruim. Né? O Flamengo não consegue mais alcançar o Palmeiras, que é o campeão, e o Inter, que nesse momento é o vice, e vai brigar ali por 4º. Deu uma sorte, 3º lugar, mas enfim, é complicado, né? Muito complicado. E ontem o Verton acabou fazendo o seu primeiro gol no profissional. Ponto positivo, o gol de empate, né, no final do Verton. E o Eric Pulgar, que ontem parecia o único indignado na partida, dando carrinho, tentando se esforçar. Eu fico imaginando esses jogadores que vieram para o Flamengo e jogando com alguns que realmente estavam em outra sintonia. O próprio Fabrício Bruno, que a gente elogia muito ontem, estava parecia com outra órbita. O Pablo também, novamente pesado. Enfim, alguns jogadores que realmente você via que estava bem diferente do seu prumo. O Flamengo empatou, o Juventude 2-2, e o próximo confronto, como eu falei, é contra o Avaí. Então, a primeira notícia do vídeo, além de todo esse resumo do que foi Juventude 2, Flamengo 2, é sobre o Hugo. O goleiro Hugo, ele... É complicado eu confirmar isso, né? Até meio perigoso, porque hoje as redes sociais é tão argilosa, né? O Twitter é a rede do ódio, mas a informação que eu tenho é que ontem foi o jogo de despedida do Hugo Souza, goleiro do Flamengo. Ele vai ser negociado nessa janela 2023, né? Virando de dezembro para janeiro, e o Hugo pode ter feito o seu jogo de despedida ontem.
Até porque o goleiro será o Diego Alves, que tudo indica, no jogo contra o Avaí. Então, o Hugo, mais uma vez, muito mal, e ele vai ser negociado e não fica no Flamengo. Por isso o Flamengo acelera as tratativas com o goleiro Rossi, do Boca Juniors. Né? Então, o Hugo fez a sua partida de despedida ontem com a camisa do Flamengo. O Hugo não será goleiro do Flamengo na próxima temporada, e o Flamengo acelera essa situação do goleiro Rossi, até para tentar manter uma competitividade alta no gol. O Santos jogava todos os jogos também, porque o goleiro ele tem menos fadiga, né, durante os jogos do que os jogadores de linha, mas também porque o Dorival não sentia confiança no Hugo. Eu acho que ficou claro nesses jogos o porquê. O Diego Alves se encerrando o seu ciclo com o clube também não fica, o Matheus Cunha continuará sendo o terceiro goleiro, na verdade o quarto, né, porque tinha o Hugo, o Diego Alves e agora o Cunha passa a ser o terceiro goleiro do Flamengo, e o Flamengo acelerando a chegada do goleiro Rossi. Então, o Hugo Souza ontem fez o seu jogo derradeiro com a camisa do clube. A informação que a gente tem com pessoas de dentro da diretoria do Flamengo e também pessoas ligadas ao staff do jogador é que o Hugo não fica no Flamengo para a temporada de 23, e ontem, devido a ter sido o penúltimo jogo do Flamengo no ano, não só na competição, no Campeonato Brasileiro, o Hugo não fica no clube, independentemente de Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes, que será disputado nos primeiros meses do ano de 2023. Então, o Hugo se despedindo do Flamengo, não ficará no elenco. Sobre o Rossi, né, o Flamengo tenta acelerar, o Flamengo está disposto a pagar $1 milhão para a equipe do Boca Juniors. Ontem eu vi lá a live de pós-jogo do Gabriel Reis, ele até falou, Júlio, o Flamengo não pode comunicar ao Boca. Sim, o Flamengo já comunicou aos dirigentes do Boca a intenção de contar com o atleta e que não vai assinar um pré-contrato, e que sim, o Flamengo tem intenção em fazer aquisição. O Flamengo comunicou ao Boca Juniors que tem interesse em pagar para ter o seu atleta. Acho que isso é normal, Gabriel, né? Com todo respeito. Isso é normal no ramo do futebol e no estado de negociação, até porque eu só posso te falar com tranquilidade, porque eu fui empresário há 19 anos, já trabalhei no ramo do futebol, né? Conheço pessoas que trabalham no ramo do futebol, tenho familiares que são empresários de atletas, né? Pessoas que trabalham com futebol, e isso é normal. O clube, inclusive, pelo contrário, os jornalistas argentinos dizem que o Flamengo não foi ético. Pelo contrário, o Flamengo poderia ter um documento já de pré-contrato digitado, pronto para o Rossi assinar em janeiro. O Flamengo não quer esse pré-contrato justamente porque quer o Rossi para janeiro. E o Flamengo já comentou isso, já comunicou isso aos dirigentes do Boca, que sabem disso. Por isso os dirigentes do Boca estão tentando fazer várias ofertas de renovações contratuais para o Rossi. Então, a proposta para ter o atleta que o seu vínculo se encerra em maio e já pode assinar o pré-contrato e sair em junho, de forma gratuita no meio de 23, a proposta que o Flamengo tem é de $1 milhão para contar com o goleiro em janeiro, e parece que as coisas vão caminhar, né? O staff do Rossi, o Flamengo já estão bem alinhados. Desde dia 17 de setembro, eu fui o primeiro a falar isso. Com todo respeito, está lá no Twitter, a gente está sempre informando aqui para vocês. Eu não sei se eu tenho até a imagem aqui, vou tentar achar, né? Mas a gente, aqui, ó, achei. Aqui, ó, vou colocar rápido no meio da tela para vocês analisarem. Ó. Tá aqui, ó. Dia 17/9, lá em cima, do lado do meu nome. Ó. O Flamengo tem conversas adiantadas com o goleiro Agustín Rossi, um jogador que já pode assinar um pré-contrato em janeiro de 23 com qualquer equipe, tentará viabilizar uma rescisão contratual amigável com o Boca Juniors. Diego Alves não renovará e o Hugo pode ser negociado. Ou seja, todas as notícias concretizadas, o Diego não vai renovar, a despedida dele é sábado, o Rossi está muito próximo do Flamengo, e a informação que a gente tem é que o Hugo fez a partida de despedida dele ontem com a camisa do Flamengo. Isso no dia 17/9. E baseado nessas notícias, baseado nessas situações, ontem muitos jornalistas e amigos de profissão disseram que o Flamengo não tem nada com o Caio Jorge. Acho que falta só falar que, assim, na minha apuração, no que eu apurei, é complicado a gente querer ensinar. Quem sou eu na fila do pão? Tenho 5 anos de jornalismo, mesmo tendo 38 anos de idade. Tem jornalistas colossais, gigantes, né? Com 20 anos de profissão, 30 anos de profissão, que a gente deve respeito. Mas quando o profissional ele é desrespeitoso, o pessoal mostra o seu caráter, né? Então, ontem, não tem absolutamente... Eu vi um programa ontem do qual eu assisto, que é o Jovem Pan, até porque eu tinha vínculo com o Thiago Asmar, né? Eu trabalhava com o Thiago, não trabalho mais porque o algoritmo do canal dele mudou, ele está focado em política, meu negócio é jornalismo esportivo.
E ontem eu escutei uma oratória de um rapaz da bancada dizendo: não tem absolutamente nada de Caio Jorge. Não sei de onde surgiu isso. Esse mesmo rapaz foi o que falou que não tinha absolutamente nada com o Rossi em setembro, inclusive desdenhou das minhas informações no Twitter, e hoje grandes veículos, graças a Deus, acreditam a gente e respeitam as nossas informações, o nosso trabalho. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a antiguidade é posta, mas a gente também tem que parar com isso, né? As pessoas vão enferrujando, não vão aceitando que existem outras pessoas querendo chegar e galgar espaço, que fazem um bom trabalho. Eu acho que tem uma safra muito boa de grandes jornalistas chegando por aí. Eu espero estar à altura e me inserir entre um deles. Acho que não, tem que melhorar, evoluir muito. Mas tem essa galera que já tem muitos anos de profissão que acha que são intocáveis, que são os donos da verdade. E também existem outros colegas que vivem um bom momento, que são muito bons, e às vezes não aceitam o crescimento e surgimento de outras pessoas. Né? E eu também vi que desmentiu a informação do Caio Jorge. O Caio Jorge é uma informação minha, que o Flamengo monitora desde setembro. É um jogador que a Juventus... E quando eu digo avançar nas negociações, eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: muitas pessoas são leigas e têm preguiça de entender. Outras pessoas que me acompanham e entendem a minha oratória, quando o Flamengo diz que o Flamengo avança pelo Caio Jorge, é porque o time do Caio Jorge, que é a Juventus, topa negociar o jogador. O Caio Jorge topa voltar para o futebol brasileiro para tentar recuperar o seu espaço perdido ou o espaço que ele não conseguiu conquistar na Europa. Quando eu digo que as partes avançam, é porque o jogador tem interesse em voltar, a Juventus tem interesse em emprestar, porque não vai atuar, o atleta não vai atuar na temporada, o jogador ficou muito tempo parado, e o Flamengo é uma equipe que tem um ótimo relacionamento com o seu empresário. Né? Então, é óbvio, quais são as nuances que podem fazer o Caio Jorge não vir para o Flamengo, que tem chance. O Caio Jorge não é jogador do Flamengo. O Flamengo monitora o Caio Jorge, como também tem essas situações com o Arthur. Né? E ontem disseram que ele não vai vir porque o Flamengo tem no elenco Gabigol, Pedro, Matheus França e Bruno Henrique. Ó, se o Flamengo tiver com esse pensamento, o Flamengo está muito equivocado. Primeiro que Gabigol e Pedro são jogadores em excelência e em algum momento pode vir uma proposta boa da Europa. Se o Flamengo perde um dos jogadores, quem é o reserva? Ontem o Matheus França deixou claro que não tem uma característica do Gabigol e muito menos do Pedro. Né? E o Bruno Henrique é uma grande incógnita, gente. O Bruno Henrique é ídolo, mas teve uma lesão muito importante. Ele não vai chegar rápido, correndo e ajudar. Ele vai voltar em maio. Em maio são 5 meses de temporada. Até maio o Flamengo vai jogar a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, início de Libertadores e Campeonato Carioca. Vai esperar 5 meses? Então, assim, se essa oratória do dirigente do Flamengo foi esse raciocínio, o raciocínio está equivocado. Respeito o profissional que falou isso. Mas, repito, o Flamengo procura um atacante, quer um atacante, e o Caio Jorge é um dos nomes. Se vai acertar ou não, são outros 500. Mas o Flamengo tenta viabilizar negociações e fechar o plantel já para antes de janeiro e começar o seu projeto para 2023, que é vitorioso na cabeça do dirigente, pode ser vitorioso, assim como foi 22, e o projeto é ser maior ainda dos últimos anos em que o Flamengo conseguiu grandes títulos. Então o Flamengo procura atacante, o Caio Jorge continua em pauta, questões contratuais como valor fixado de opção de compra, tempo de empréstimo de 1 ano, né? Mas valor salarial que o Flamengo teria que pagar caso acertasse com o jogador, são algumas situações que não foram alinhadas, que não fazem o Flamengo acertar com o jogador acertar com o Flamengo, ser anunciado de forma oficial. Os dirigentes vão negar muitas informações, gente, faz parte do mercado. Né? E eu acho engraçado que, se fosse isso, né, tem um rapaz que a gente publica uma coisa, 20 minutos depois ele faz questão de ir lá desmentir. Né? Esse mesmo rapaz, o Davi Luiz não seria zagueiro do Flamengo, né? O Cebolinha estaria com a turma da Mônica, o Pablo estaria na Rússia, o Santos era o goleiro do Atlético Paranaense e o Vidal estaria lá em Ibiza de férias até hoje. Então, assim, acho que o histórico fala por si só, eu faço o meu trabalho e estou aqui para continuar fazendo o meu trabalho. Então, repito, o Hugo fez a sua partida de despedida com a camisa do Flamengo, o Rossi, o Flamengo está disposto a pagar $1 milhão para contar com o jogador já em janeiro de 23. O Caio Jorge, sim, é um jogador que o Flamengo continua como interesse, né? E já tem um sinal positivo, porque a Juventus topa negociar o jogador por empréstimo por uma temporada, e agora a questão de ajuste. O Flamengo tem que ver se é válido e é importante para o Flamengo ter o jogador ou não. Tem o histórico de lesão, tem questões salariais, então isso tudo está sendo negociado. Você viu aqui na tela, quando a gente falava do Agustin Rossi, desde setembro desse ano, e acho que vai finalizar, sim, esse acerto com o Flamengo. Sobre o Gerson, confirmado, chega amanhã, dia 11,
18h15, horário de Brasília, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Conversei com o Marcão, que confirmou que o filho dele conseguiu antecipar a sua chegada ao Rio. Detalhes contratuais: o Flamengo estaria pagando 14 milhões de euros. Os 6,5 milhões de euros que o Flamengo tem a receber seria abatido na negociação. O clube iria pagar esse valor num grande montante à vista e outro valor seria parcelado em até 3 vezes. Né? Foi o que a gente conseguiu apurar. Contrato de 5 anos até o fim de 2027, e o Gerson chegou no Flamengo por 5 temporadas. Né? Já começando a partir de 2023. Então o Gerson, lógico, falta assinar o contrato, mas tem grande chance de ser o primeiro retorno, primeiro reforço oficial do clube. O clube tem tempo, as negociações elas podem se arrastar um pouco por questões contratuais, cláusulas, mas entre Flamengo, jogador e empresário estão tudo ok. O Olympique já topa negociar. As únicas questões que faltam ser ajustadas são forma de pagamento, como serão as parcelas, diluídas em quantas vezes, quais são os valores das parcelas, se serão iguais, se serão crescente, decrescente, enfim, tem essas situações. Então o Gerson volta para o Flamengo depois de uma temporada na Europa, no Olympique, e eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma grande temporada. E aí, sobre o Claudinho, vou falar rapidamente. Né? O Claudinho, nós já vimos se informando aqui no canal que era dificílimo o Flamengo fazer negociação, que o clube não pagaria 18 milhões de euros para contratar o jogador. O técnico Serguei Semak conta com o jogador. Nós informávamos isso. O Zenit da Rússia fez a renovação contratual com ele e com o Malcom. O Fernando Garcia já tinha falado isso, que é o agente dos jogadores, que seria muito difícil tirar esses atletas de lá, né? E eles não vão usar o dispositivo, o mecanismo da FIFA que o propicia a poder ir para qualquer equipe. Ele chegou até em uma entrevista ontem, né, dizer que alguns clubes do Brasil chegou a sondar ele, é verdade. Um desses clubes é o Flamengo, ele não citou, mas a gente sabe que é. Né? Mas o Flamengo, até pelo bom relacionamento que o Flamengo tem com a maioria dos clubes de futebol europeu, e essa situação que o Fernando Garcia tem com o Malcom e tem com o próprio Claudinho, ficaria inviável você entrar em litígio com o clube por um jogador e o seu outro atleta está atuando lá. Então a gente já vinha informando aqui na Rubro News, quem segue a gente sabe que o Claudinho não viria, a não ser que mudasse de ideia, tivesse uma alteração de percurso e o Flamengo usasse o dispositivo, algo que não iria acontecer pela parte do jogador, e isso foi descartado veementemente. O Claudinho segue na Rússia e não vai ser negociado, a não ser que o Zenit entenda que algum clube venha com 18 milhões de euros e negocie o atleta de forma definitiva. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais um vídeo muito bom aqui. Hugo se despedindo do Flamengo. Rossi é esperado em janeiro. Gerson confirmado como novo reforço. O Flamengo sonda e ainda assim tem interesse em Caio Jorge, tem interesse no atacante. Claudinho não vem para o Flamengo. É uma situação dificílima. Já vimos falando isso já há algum tempo. E quem acompanha a Rubro News sabe disso. Peço para vocês humildemente, tá, galera? Se inscreva nos canais, na Rubro News, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento, cara. Muito importante, tá? Botão vermelho, cara, de graça, não custa nada. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like. Todas as vezes que tiverem conteúdo da Rubro News, você vai ser notificado, essa é a tendência. Então, peço para você, vamos fazer esse projeto chegar a 80 mil inscritos. Eu estou com 79.200 e tenho esse projeto para chegar até o final do mês a 80 mil. Conto com vocês. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo.